Oi, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de hoje vou falar um pouco sobre a família Cactaceae. Bom, um termo que a gente costuma usar para se referir aos cactos são Cactaceas, por pertencerem à família Cactaceae. Um inscrito do canal deixou nos comentários falando que não sabia que cactos eram plantas suculentas. Então, os cactos são sim plantas suculentas, porque basicamente o que define uma planta suculenta é grande teor de água em seu caule, folhas e ou raízes. Portanto, os cactos possuem grande teor de água em seu caule, então eles são suculentas. Muita gente não sabe, mas os espinhos dos cactos, na verdade, são folhas modificadas. E isso eu vou comentar aqui com vocês nesse vídeo. Então, já se inscreve no canal, clica no like aí embaixo, recomendo meu canal para seus amigos, porque não custa nada, né? E me segue lá no Instagram, @leandroplaza0910. Bom, é o seguinte, as cactáceas são plantas de clima árido e semiárido. Portanto, elas gostam de de substrato seco. Elas gostam de substrato seco, poroso e bem aerado. Caso contrário, elas podem acabar apodrecendo. E então uma mistura para o plantio das cactáceas deve ser bem porosa, uma mistura que não compacte e uma mistura bem aerada, que tenha bastante oxigenação das raízes. Os cactos, eles desenvolveram uma forma bem interessante e peculiar de sobreviver, que é basicamente o seguinte: quando você olha, por exemplo, uma jiboia que está na natureza, você consegue observar que ela tem folhas gigantescas. Outro exemplo é uma monstera deliciosa, que está na natureza lá com as suas folhas gigantes. Por que isso? Porque as jiboias e monsteras são plantas da família Araceae, e essas plantas habitam em local úmido. Por isso que as plantas da família Araceae possuem folhas desse tamanho. Elas vão absorver bastante água através das raízes e, através da transpiração, elas vão liberar essa água pelas folhas. Como elas absorvem muita água, elas não precisam se preocupar tanto assim em liberar muita água, porque elas já estão absorvendo, então vai absorve e libera, então meio que compensa. Agora, vamos colocar uma monstera no deserto, com aquelas folhas desse tamanho. Ela vai sobreviver? Não. Ela vai morrer seca, porque não vai ter água suficiente para ela. Por isso, os cactos desenvolveram uma forma de sobrevivência muito interessante. Eles, ao invés de folhas, possuem espinhos. Espinhos são folhas modificadas avasculares, portanto, elas não têm vasos condutores de seiva. Elas servem para, principalmente, evitar a perda de água do cacto, portanto, os espinhos, por terem uma área de contato menor com o meio, vão perder menos água. Por serem avasculares, vão perder menos água, e por serem rígidos, eles vão ajudar os cactos a se defenderem de predadores. Os espinhos podem ser lignificados, que são espinhos grossos e avasculares, né? E podem ser também gloquídeos, que são basicamente espinhos minúsculos, muito dolorosos. Só quem já colocou a mão numa orelha de Mickey sabe como que é a dor. E os espinhos, eles não são distribuídos aleatoriamente pelo caule do cactus, né? Isso é meio óbvio. Portanto, o local de onde partem os espinhos é denominado auréola. E dali partem os espinhos sendo lignificados, gloquídeos, ou pode ser uma auréola que tem os dois tipos de espinhos juntos, tanto os espinhos lignificados quanto os gloquídeos. Bom, os cactos, em sua grande maioria, não possuem folhas, com exceção do gênero Pereschia, que tem a Ora pronobis. A Ora pronobis é um cactus que possui folhas. Mas, vamos
generalizar, os cactos não têm folhas propriamente ditas. Portanto, eles precisam de algum lugar fazer fotossíntese. Então, a clorofila, que é o pigmento fotossintetizante das plantas, fica localizado no caule ao invés de ser nas folhas. Já que eles não têm folhas, vai ter que ficar no caule. Portanto, os cactos, eles fazem fotossíntese, eles realizam a fotossíntese, melhor dizendo, pelo caule e não pelas folhas, já que eles não possuem folhas. E já que entramos nesse tópico de folhas, vamos logo fazer uma diferenciação básica aqui. Cactos são diferentes de eufórbias, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vão confundir. Eufórbias não são cactos, apesar de serem muito parecidas, elas não são cactos. Toda vez que você vê um cactus, se você conhecer Ora pronobis e esse cacto tem folhas e não for uma Ora pronobis, é uma eufórbia. Por quê? Porque cactos não possuem folhas. Eufórbias possuem folhas. São todas que possuem folhas? Não. Mas a grande maioria das eufórbias possuem folhas. Então, se você está vendo o seu cactus, você está achando ele meio estranho porque ele tem folhas, pode apostar que é uma eufórbia. Só que ele não tem folhas, mas você também fica meio na dúvida se ele é um cactus. Então vai a segunda dica. As eufórbias possuem látex. Látex é basicamente o leite da planta, né? Então, se você tem a sua eufórbia na sua casa, você pega ela, né? E tira uma folha. Se sair látex, é eufórbia. Não tem folhas? Pega alguma coisinha, uma agulhazinha, faz um furinho bem pequeno. Saiu látex, é eufórbia. Após você fazer esse furo, você passa uma canela para não apodrecer, tá? Para não deixar a tua planta correndo algum tipo de risco. Tá, Leandro. Mas para que eu preciso saber diferenciar a eufórbia de cactus? Bom, eu já vi em vários lugares vendendo uma planta chamada Euphorbia ingens como mandacaru. Gente, não é, tá? Pelo amor de Deus. Mandacaru, ele é um cactus que não é venenoso, inclusive é comestível. Então, se a pessoa vê lá Euphorbia ingens e tá vendendo como mandacaru, ela não vai tomar cuidado na hora de podar a planta. Se ela botar a mão no látex, ela vai botar a mão no olho, e botando a mão no olho, ela pode ter problemas na vista. Então, por favor, diferenciem a sua planta. Se for cactus, é cactus, se é eufórbia, é eufórbia, tá? Porque com cactos você não tem tanta preocupação, né, com a seiva interior dele, já que são raros os cactos que são de fato perigosos, né, com a seiva. E com as eufórbias você já tem que tomar um cuidado um pouco maior, porque o látex dela, né, tem ação proteolítica, ou seja, ele vai digerir proteínas, e a sua pele é feita de quê? Proteínas, então melhor tomar cuidado. Bom, mas o vídeo não é sobre eufórbias, é sobre cactos, então vamos continuar prosseguindo aqui. Só de curiosidade, o maior cactus do mundo é a Carneginia gigantea, e o menor é a Blossfeldia lilliputiana. Ela é um cactus minúsculo que atinge no máximo 1 centímetro, no máximo. Cactos não apresentam inflorescência, portanto, as flores deles são simples. São flores simples, eles só apresentam uma flor por auréola. Então, se você vê o teu cactuzinho produzindo uma flor, você vai saber que ele tem flores simples. São plantas perene, ou seja, eles possuem um ciclo de vida grande, um ciclo de vida longo. Eles não vivem só até da flor. Por exemplo, o gênero Calanque é um gênero de plantas suculentas que dá flor e logo em seguida a planta mãe morre. Os cactos não, os cactos eles produzem flor e continuam se produzindo semente, flor e semente, flor e semente, e só morrem depois de muito tempo. Então, se você souber cuidar do seu cactus, ele pode te acompanhar aí, dependendo da espécie, por até 50 anos. Os cactos mais simples, como por exemplo uma Mamillaria prolífera, uma Mamillaria gracilis, podem custar aí em torno dos R$6. Você encontra até no máximo por 15, se for uma muda bonita e grande. Mas, no entanto, todavia, existem cactos de milhares de dólares, cactos bem caros mesmos. Por exemplo, os cactos do gênero Astrophyton são cactos caros, bem caros. Então, só uma curiosidade, os cactos podem ir a milhares de dólares dependendo da espécie, dependendo do cultivar, dependendo da variedade, eles podem custar muito caro. Os cactos apresentam 4 principais formas. Podem ser cactos globulosos, que são cactos em formato de globo. Podem ser cactos palma, que são cactos em formato achatado, em formato de palma.
como por exemplo Opuntia litoralis, Opuntia microdacis. Esses cactos são cactos palma. Podem ser cactos colunares, como por exemplo cactos do gênero Cereus, cactos do gênero Paxereus, cactos do gênero Pilocereus. Então, eles podem ser cactos colunares, que é o que? Em formato de coluna, ele é um cactus reto que cresce para cima com pouquíssimas ramificações, pouquíssimos segmentos caulinares. Ou podem ser cactos pendentes. Cactos pendentes existem, gênero Rhipsalis, gênero Selenicereus, gênero Schlumbergera. Tudo isso são cactos pendentes, que são cactos que eles pendem, ou seja, se você colocar eles no vaso, eles vão tombar para fora do vaso, fazendo um tipo de cascata. Os cactos podem ou não apresentar tricomas. Mas o que é tricoma? Bom, um mamífero apresenta pelos, plantas apresentam tricomas. Mas qual que é a diferença? Bom, o nome. Quando você vê pelos em mamífero, claro que existem diferenças, né, morfológicas, diferenças fisiológicas, mas vamos dizer que os tricomas são os pelos das plantas. Quando você vê uma planta com pelos, você não vai dizer que a planta tem pelos, você vai dizer que ela tem tricomas. Porque quem tem pelo é mamífero. Os cactos podem ser plantados por sementes, por estaquia caulinar. Estaquia caulinar, você pega um pedaço do caule do cactus, né, no caso o segmento caulinar, e colocar no substrato. Isso é estaquia. E por semente, você vai esperar o seu cacto produzir sementes e vai plantar. Qual que é a vantagem de cada um? A estaquia caulinar é bem mais rápido, infinitamente mais rápido. Você consegue seu cacto ali, ele pode produzir flores depois de 1 ano de ser transplantado. Agora, por sementes, para ele chegar na fase adulta, no mínimo aí, dependendo da espécie, uns 5 anos, dependendo da espécie. Mas, né, as sementes vão gerar indivíduos mais bem formados, vai ter mais variabilidade genética por conta de um processo chamado crossing over, que ocorre dentro da meiose, e vai ter também, né, menos chance de ser suscetível a pragas, porque já que ele tem mais variabilidade genética, a chance de ser suscetível a um tipo de praga é menor. Enquanto isso, né, a desvantagem do segmento da estaquia, né, é que o segmento caulinar que você plantou é um clone do cactus matriz. Portanto, não ocorre nenhum tipo de troca de material genético. Então, a planta vai ser um clone uma da outra e, por isso, se a sua planta matriz for suscetível a algum tipo de praga, o filho dela, né, entre aspas, também vai ser. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Dá um like aí, me segue no Instagram, que no Instagram eu posto lá coisas sobre plantas, como tá a minha horta. Vou postando lá algumas coisas sobre biologia também que é interessante, sobre botânica. Então no meu Instagram você só vai encontrar esse tipo de coisa. E eu tô querendo fazer aqui com vocês, né, umas perguntas e respostas. É basicamente o seguinte: nesse vídeo que eu tô gravando aqui agora pra vocês sobre cactos, vocês vão me deixar as perguntas aí nos comentários, que eu vou responder no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser um vídeo sobre perguntas e respostas. Foi um inscrito do canal que deu essa ideia, eu achei uma ideia interessante, né? Então, vamos fazer isso. Pode perguntar sobre qualquer tipo de planta aí nos comentários, tá? Pergunta sobre hortaliças, pergunta sobre suculentas, bromélias, orquídeas, carnívoras, tanto faz. Só pode perguntar, pergunta de planta que eu vou responder. Ou pelo menos vou tentar, né? Então, é só perguntar aí nos comentários que no próximo vídeo eu vou fazer de tudo para responder o máximo de comentários possível e para entregar respostas com embasamento científico. Eu vou deixar na descrição, né, o embasamento científico para provar, né, que aquilo que eu estou falando é coerente, entendeu? Então é só perguntar aí, e nesse vídeo eu só vou responder perguntas de cactos, tá? Então nesse vídeo eu só respondo comentários, perguntas de cactos. Ou seja, você pergunta sobre cactos nesse vídeo, que já que o assunto do vídeo é cactos, eu vou responder o seu comentário, já que esse vídeo é sobre cactos. Portanto, no próximo vídeo eu vou responder as perguntas, entenderam? Nesse vídeo eu só vou responder os comentários,
que perguntam sobre cactos e vou dar o coraçãozinho nas outras perguntas sobre as outras plantas para responder em vídeo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Shalom.